Começando a nova semana com um tema instigante. Já ouviu falar que todo mundo que morre do coração agora foi por conta da vacina? Foi por causa da vacina? Isso não é verdade. As vacinas, elas vieram para nos beneficiar, inclusive aquelas da Covid. Vamos pensar sobre isso? Toda a vacina pode ter efeito colateral? Todo medicamento tem efeito colateral. Mas o risco com a vacina é infinitamente menor do que com a doença. Mas então, professor, por que nós estamos vendo tanta gente morrer jovem do coração? Vamos pensar sobre isso? O primeiro fato é o seguinte, a Covid longa é algo muito sério. E hoje a gente sabe que a Covid é uma doença muito sistêmica e ela atinge o coração. Então, as pessoas estão parando de tomar vacina com medo de um problema no coração, ao invés de prevenir contra a Covid. Sendo que a Covid é um dos fatores de risco para aumentar os problemas cardíacos, como a própria miocardite, tão dita. Então, tome a vacina, porque a Covid, sim, ela pode causar problemas cardíacos, isso está muito bem comprovado. O segundo ponto é que as pessoas têm que entender que a temperatura está aumentando no mundo. E a temperatura alta, essa subida de temperatura, esse calor, fora de época, fora do normal, ele também afeta o nosso coração. Então, você fazia exercício 10 horas da manhã, você corria 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde, e agora esses atletas ou essas pessoas que se exercitam têm que pensar sobre isso. O calor mudou essa concepção. Então, a pessoa que trabalhava, às vezes, em situações que enfrentavam muito calor, está enfrentando uma dificuldade muito maior. Isso também afeta o coração. Um outro aspecto que nós estamos enfrentando muito aqui no Brasil, especialmente este ano, são as queimadas e a poluição do ar. Então, nos últimos meses, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós respiramos um ar muito ruim, um ar muito impróprio. Isso também tem efeito no nosso coração, no coração de todos nós. Um outro aspecto é a própria dengue. Nós tivemos um surto de dengue, uma epidemia de dengue muito pesada esse ano no Brasil. E hoje sabe-se que a longo prazo a dengue também pode ter um efeito sobre o coração. E por fim, nós temos um outro aspecto, que é a saúde mental. Nós vivemos um mundo hoje onde a saúde mental está sendo muito afetada por vários aspectos. Isso tem levado a aumento de depressão, aumento em casos de ansiedade, de isolamento social. Isso também afeta o coração. Então, quando você pensar em alguma coisa relacionada ao coração, não vamos culpar a vacina. A vacina é uma dádiva que nós conquistamos. Nós vamos falar mais sobre ela nessa semana. A questão fundamental são esses fatores que eu estou te falando. Por isso, aumentaram o número de casos de problemas cardíacos em pessoas mais jovens. Nós devemos defender as vacinas e defender a ciência. E entender que esses aspectos que eu mencionei aqui agora estão comprovados pela ciência. Da vacina, nós corremos risco tomando vacina? Corremos, como a gente corre quando a gente toma aspirina, quando a gente toma qualquer medicamento. Todo medicamento tem algum efeito colateral, mas as vacinas são muito mais seguras do que qualquer um desses fatores que eu mencionei. Um abraço e vamos defender as vacinas. Até amanhã.